grande prazer estar aqui com vocês, falando sobre o tema da fundamentação das decisões. Eu dei uma rápida olhada aqui no auditório e percebi que eu estou ficando muito velho. Porque faz muitos anos que eu dou aula. Eu dou aula desde 2003. Desde 2003, eu comecei muito jovem. E eu comecei dando aula aqui no Verbo Jurídico e na Escola da Magistratura Federal. A gente fez vários amigos, inclusive consigo ver alguns desde logo aqui. E desde então resolvi seguir carreira acadêmica, resolvi escrever sobre o processo, enfim, e trabalhar com processo civil. De modo que eu vejo vários amigos aqui, estou muito feliz de várias etapas da minha vida. É realmente muito bom, portanto, também por isso estar aqui. Eu pretendo falar durante mais ou menos 30 ou 40 minutos, especificamente sobre o tema da fundamentação das decisões no novo Código do Processo Civil. Eu vou falar especificamente sobre esse tema. Para a gente ter uma ideia, existe um dispositivo específico do novo Código, o artigo 485. É fácil porque é o que hoje é da rescisória. E porque o hoje da sentença é o 458. Então o novo dispositivo sob sentença no novo Código é o 485. Fica fácil da gente lembrar. E esse artigo 485, ele tem dois dispositivos que são, por assim dizer, a base do que a gente vai conversar agora. Ele tem várias mudanças pequenas, importantes, para a compreensão do processo como um todo, os quais essas mudanças eu pretendo enfrentar especificamente nesse curto espaço de tempo que nós temos, mas ele também tem um contexto em que ele aparece. Então, se eu tivesse que falar sobre fundamentação da sentença aqui, em todos os seus pormenores, certamente nós ficaríamos conversando aqui a noite inteira. E faltaria tempo ainda, porque tem muitas e muitas coisas que a gente precisa tomar pé. E tem muitas coisas que estão por debaixo desses dispositivos que aparentemente são singelos. Sobre a fundamentação da sentença. Nada obstante, me parece que a gente consegue sim ter uma boa noção a respeito do que muda a respeito da fundamentação das decisões em 30 minutos, com uma conversa de mais uns 15, 20 minutos. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma boa ideia do que está por vir. A gente não vai conseguir esgotar todos os assuntos, notadamente, não vamos conseguir esgotar todo o contexto em que aparece o novo processo civil brasileiro, mas certamente nós vamos ter condições de ter uma boa ideia a respeito do que esse artigo 485 do Código trata a respeito da fundamentação das decisões. Especificamente, o artigo que mais me interessa aqui, o dispositivo, a proposição que mais me interessa aqui, é o artigo 485, parágrafo 1º. O artigo 485, parágrafo 1º, ele diz o seguinte: o que não se entende por uma decisão motivada. O que não se entende por uma decisão fundamentada. Então veja, ele vai nos dar várias situações que nós vamos ver são absolutamente comuns na prática e que, de certo modo, nós não chegamos mais a nos chocarmos com essas situações, mas que, na verdade, receberam um recado bastante significativo do legislador. Olha, isso não dá mais para acontecer. Agora, como sempre, o que interessa perceber é por que isso não pode acontecer. Qualquer um de nós pode abrir o artigo 485, parágrafo 1º, vai lá ver as situações em que hoje a gente considera que uma decisão não está fundamentada e vai entender perfeitamente o que está dito pelo legislador. A questão é saber por que o legislador disse isso. O que está por detrás disso. Então eu vou estruturar a minha breve exposição abordando basicamente uma tripla mudança a respeito da maneira como nós compreendemos e como nós trabalhamos especificamente com o direito. 3 coisas que mudaram, que determinaram a redação do parágrafo 1º do artigo que está aí com vocês. Tá? Para ficar mais simples. 3 coisas que mudaram. A primeira coisa que mudou, a
primeira coisa que mudou foi o significado da interpretação. O que significa interpretar o direito? Qual é a natureza da interpretação do direito? É claro que tem rios de tinta sobre isso, mas a gente vai resumir isso em 1 minuto e meio. Mas a primeira grande mudança é: nós mudamos a maneira como nós entendemos o que significa interpretar o direito. A segunda mudança que nós tivemos, e que impacta diretamente o problema da fundamentação das decisões, diz respeito à tipologia normativa. Quais são os tipos de normas que nós admitimos? E a terceira questão que mudou, dessa tríplice mudança, a primeira foi quanto ao significado da interpretação, a segunda foi quanto à tipologia normativa, e a terceira é a respeito da técnica legislativa. Essas são 3 mudanças. Eu vou falar um pouco sobre essas 3 mudanças para poder chegar ao conteúdo do parágrafo 1º do artigo que trata dos requisitos essenciais da fundamentação da sentença. Vou mudar sobre essas 3 situações. Em primeiro lugar, o significado da interpretação. E ao falar sobre o significado da interpretação, nós vamos ter um impacto não só sobre a fundamentação da sentença, que está lá na ponta, está lá, mas também vou ter um impacto sobre o direito ao contraditório. O direito ao contraditório que está previsto, espero não me enganar agora, nos artigos 7º, 9º e 10º do projeto do Código. Vocês me ajudem aí depois. 7º, 9º e 10º do projeto do Código. Do projeto que foi remetido à sanção presidencial. 7º, 9º e 10º. Então esse problema da interpretação, que vai impactar a fundamentação das decisões, também impactou o conceito de contraditório, de direito ao contraditório, sobre o que significa direito ao contraditório. Durante muito tempo, eu posso até situar isso do ponto de vista normativo também, mas do ponto de vista temporal, durante muito tempo a gente imaginou, isso fez época em todo o século XIX, e até mais ou menos a metade do século XX, isso perdurou, nós sempre imaginamos que quando um advogado postula algo em juízo, quando um juiz decide algo em juízo, enfim, quando a gente interpreta e propõe soluções, quando a gente interpreta e soluciona questões, a gente sempre imaginou que nós estaríamos declarando normas pré-existentes. A tônica foi sempre essa. O que nós trabalhamos com o direito, na prática, não é propriamente uma atividade criativa, para usar uma linguagem mais geral, e para usar uma linguagem mais específica, eu diria, não é propriamente reconstrutivo. Era simplesmente declaratório. Nós trabalhamos a partir de normas. Nós imaginamos que os legisladores dão normas. E, portanto, qual é a natureza da interpretação? A interpretação é um ato meramente de conhecimento cognitivo. Eu conheço os significados prévios que foram inseridos pelo legislador num texto. Essa foi a ideia tradicional com que todos nós fomos educados. Então, o que eu tenho? Eu partia do pressuposto, e talvez esse seja o ponto mais importante, de que texto da lei, texto da Constituição, texto do artigo, é igual a norma. Texto é igual a norma. Parto do pressuposto que texto é igual a norma. E sendo texto igual a norma, a atividade dos advogados, quando propõem uma visão a respeito dos fatos, a atividade do juiz, quando decide a respeito dos fatos, é uma atividade declaratória de uma norma pré-dada pelo legislador. Em outras palavras, o que eu faço no processo, eu não tenho, por assim dizer, um significado normativo. Norma é aquilo que o legislador faz. O juiz apenas aplica a norma. Nós somos educados assim. Nós somos educados dessa maneira, pressupondo que texto é igual a norma. O problema é que nós começamos a perceber, e quem advoga e quem trabalha com direito, em qualquer área, sabe que as coisas não são assim. Nós sabemos, e isso é uma coisa absolutamente trivial, que o direito ele padece
daquilo que nós chamamos de dupla indeterminação. O direito padece de uma dupla indeterminação. Que dupla indeterminação é essa? Isso é muito simples da gente entender. Os textos são equívocos e as normas são vagas. Equivocidade, os textos são equívocos e as normas são vagas. Para eu não ficar me alongando muito aqui em teorias, eu vou dar só um exemplo. Tá? O que eu quero dizer quando eu digo que um texto é equívoco? Eu quero basicamente dizer que o texto pode ser ambíguo, pode ser uma coisa ou outra, que um texto pode ser complexo, pode ser uma coisa e outra, e outra, e outra. Ou seja, mais de um significado eu posso extrair do mesmo texto. Eu quero dizer que o texto padece com problemas de defectibilidade. Essa é uma palavrinha que aparece muito hoje, inclusive na justiça do Supremo Tribunal Federal e na doutrina, na teoria do direito, e que nós conhecemos pelo velho exemplo do urso que quer entrar na estação de trem, ou do urso que quer entrar no restaurante. Proibida a entrada de cães. Bom, o cão-guia pode entrar, o urso pode entrar. Isso é defectibilidade. É quando a regra diz mais ou menos do que deveria dizer. Porque é vazado em linguagem, nós sempre temos esse problema. E temos problemas de implicabilidade, saber se dizer alguma coisa implica dizer outra. Vejam, isso faz com que o trabalho com o direito, porque sempre um trabalho com linguagem, com palavras, seja um trabalho equívoco. Vou dar um exemplo concreto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Todos nós conhecemos lá no artigo 5º, inciso 11 ou inciso 10, agora não me lembro, não vou me arriscar, que diz que a casa é o asilo inviolável do sujeito, nela ninguém pode penetrar, etc, etc, etc. Pegar uma palavra bastante trivial e que todos nós conhecemos, e sobre a qual, a princípio, não há dúvida. Casa. Casa é onde a gente mora. Pode ser nosso domicílio, pode ser nossa residência, mas é a casa onde a gente mora. Bom, o Supremo Tribunal Federal se perguntou, e nós conhecemos, esse é um precedente bastante conhecido do Supremo, se perguntou se a extensão que é outorgada, a proteção que é outorgada à casa, também se estende ao consultório de um dentista. Chegou no Supremo como um consultório de um dentista. Mas nós podemos dizer consultório de médico, um escritório de advocacia, enfim, qualquer local em que uma pessoa trabalha e exerce suas atividades habituais de maneira privativa. Só eu exerço. Local em que há privacidade. E o Supremo disse que, para efeitos constitucionais, o termo casa significa casa, mas também significa local de trabalho. E em um outro caso, o Supremo Tribunal Federal chegou a dizer que no carro, se é um carro que a pessoa só usa ela ou a sua família, o carro tem proteção constitucional idêntica àquela outorgada à casa. Vejam, um termo que a princípio é um termo sobre o qual nós não temos dúvida, mas que ao mesmo tempo é um termo que se revela complexo. Equívoco porque complexo. De um texto eu tenho no mínimo 3 normas. Vejam, isso fez com que nós percebêssemos que interpretar o direito não é declarar uma norma pré-existente, mas interpretar o direito é adscrever significado a um texto, ou a elementos não textuais da ordem jurídica, como costume, por exemplo. Mas vejam, de qualquer sorte, eu não estou dizendo que eu crio o direito no processo, não, porque nós partimos de uma base legislativa, nós partimos de algo que já existe, as palavras do legislador têm sentidos mínimos que devem ser respeitados, mas ao mesmo tempo eu outorgo sentido a esses textos e com isso eu reconstruo o seu significado. E desse ato interpretativo é que sai a norma. Se eu tivesse que resumir tudo o que eu disse, eu diria: durante muito tempo nós imaginamos que a interpretação tem por objeto uma norma. Eu estou dizendo agora, e essa é a base a partir da qual o CPC parte, que a interpretação tem por resultado uma norma, e não por objeto.
Vejam, isso é tão importante porque é isso que vai determinar por que a fundamentação está tão, por assim dizer, analítica hoje no CPC. Essa é uma palavra boa, fundamentação analítica no CPC. E é por isso que os precedentes judiciais têm importância hoje. Eu diria, importância em termos de precedentes vinculantes. E é por isso que o contraditório se estende sobre o direito, e não só sobre os fatos e sobre a prova. Então, mas depois eu vou fazer um resumo de tudo isso, eu estou só, por assim dizer, colocando as bases daquilo que eu entendo adequado. Então, em primeiro lugar, nós partimos de uma percepção de que interpretar é declarar uma norma prévia. Eu estou dizendo, não, interpretar não é declarar uma norma prévia. Interpretar é descrever sentido a textos e a elementos não textuais. E isso faz com que a atividade que a gente desenvolve em juízo seja uma atividade não mais meramente declaratória, mas também reconstrutiva. Reconstrutiva em termos normativos. Primeiro ponto. Segundo ponto, tipos normativos. Durante muito tempo a gente imaginou o seguinte, o que é uma norma? Norma é uma regra. Eu me lembro que o primeiro livro que eu li de direito, o primeiro livro que eu digo assim, puta, eu vou ler esse negócio. Eu peguei o tomo 1 do Tratado de Direito Privado. Aí tem o prólogo do velho Pontes Miranda. E no prólogo, o velho Pontes Miranda começa dizendo o seguinte, eu nunca esqueci, porque foi um troço que me marcou. Os sistemas jurídicos são sistemas lógicos. Ele começa dizendo isso. Né? E depois ele vai usar o tempo inteiro, durante todo o tomo 1, e depois os demais não sei, porque eu não li, mas ele vai usar sempre a norma como sinônimo de regra. Essa é uma atitude bastante comum, norma é igual a regra. Por quê? Por detrás disso estava a ideia de que só constitui norma, só tem caráter normativo, as regras que me dizem o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer diante de um caso específico. Norma é igual a regra. Os princípios não eram normas. Os princípios não tinham caráter normativo. Os princípios eram, por assim dizer, as grandes diretrizes, as linhas fundamentais que eram dirigidas para o legislador. Não era dirigido para o juiz. Era dirigido para o legislador. Para o juiz, valem as regras. Isso está no DNA do Código 73. Lá no Código 73 está escrito artigo 126 e 127. O juiz, ao julgar ali, ele deve aplicar a lei. Ponto. E só pode aplicar a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito quando não houver lei específica que regule o caso. Tá, artigo 126 e 127 do Código de Processo Civil, do Código Buzaide, que foi elaborado na década de 60 a partir da doutrina do início do século XX. Muito bem. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Isso começou a aparecer na literatura lá na década de 40, mas isso ganhou realmente força no final da década de 60, meados da década de 70. Os princípios jurídicos começaram a adquirir força normativa. Tá? E eles primeiro foram concebidos no debate anglo-saxão, no debate do common law, como uma forma de fazer com que fosse reduzida a discricionariedade do ato interpretativo. Isso também é uma história comprida, sobre a qual eu não vou falar agora. Mas eu quero dizer que lá no final da década de 60, meados de 70, começou a surgir um zum de que não eram só as regras que importavam para a atividade do juiz. Também os princípios importavam para a atividade do juiz. De um lado, se a gente for olhar para o debate do common law. Tá? De outro lado, a doutrina da civil law, na Alemanha, na França, na Itália, a doutrina começou a perceber que existiam muitas situações que eram oriundas do fato de as constituições do pós-guerra albergarem várias finalidades distintas, porque afinal de contas muitos são os objetivos e diferentes são as pessoas, que essas finalidades diferentes deveriam ser protegidas ao mesmo tempo, em graus diferentes, a partir de conotações fáticas em casos diferentes. E começaram então a bolar métodos para fazer com que eu pudesse atender ao mesmo tempo
princípio da igualdade, princípio da liberdade, que eu pudesse atender ao mesmo tempo liberdade de imprensa, liberdade de informação, respeito à intimidade, e tudo aquilo que nós conhecemos. E isso, de certo modo, não é uma novidade, porque no Brasil, isso desde a década de 90 apareceu com bastante força. Ou seja, ao lado do debate anglo-saxão que começou a surgir sobre princípios e regras, com um objetivo específico a respeito da discricionariedade judicial, começou também a aparecer um debate a respeito de como harmonizar normas que eventualmente estão em conflitos. E aí nós temos várias decisões, principalmente o Tribunal Constitucional Alemão, que puxou o barco, e outros tribunais constitucionais depois seguiram essa linha, aludindo a métodos de estruturação para a aplicação de outras normas. Proporcionalidade, razoabilidade, concordância prática, ponderação. A ponderação aparece no código lá no parágrafo 2º do dispositivo. São normas sobre como aplicar outras normas. Então vejam, se antes a gente só tinha no nosso horizonte, nós tínhamos o endereço para o juiz aplicar regras que diziam que ele deveria fazer ou deixar de fazer, ou seja, normas sobre o conflito, sobre como normatizar o conflito, sobre como decidir o conflito, agora nós não temos apenas normas que dizem exatamente o que deve ser feito, regras, no conflito, mas nós também temos normas que indicam finalidades que devem ser perseguidas em maior ou menor medida no conflito, primeiro grau, vamos dizer assim, um primeiro grau normativo, um primeiro plano normativo, mas nós temos um segundo plano normativo. Eu tenho normas que me dizem como aplicar outras normas, sobrenormas, metanormas. E é claro que isso não é auto-aplicável, precisa de alguém para aplicar, precisa de alguém para dizer como fazer. Resumindo, eu tenho várias propostas sobre o que são princípios, o que são regras, sobre o que são essas metanormas, se são regras, são princípios, são postulados, enfim. Nós temos uma constelação de autores que tratam sobre esses temas. Eu, particularmente, acho uma proposta muito clara, porque há muitos anos eu escrevo sobre direito, há muitos anos estudo esses temas. E eu cheguei à conclusão que se alguma coisa não está dita claramente e eu não entendi, é porque provavelmente quem escreveu também não entende. Eu cheguei à conclusão que tudo que pode ser dito claramente. Existem coisas mais complexas que querem um pouco mais de explicação, mas a gente pode dizer coisas complicadas de maneira simples, sem ser uma simplificação. Simples. Né? Então, tem um livro que explica isso tudo muito bem, na minha opinião, e é muito claro, que é o livro que eu adoto quando eu escrevo, enfim, quando eu trabalho com esses temas, eu sempre adoto esse livro, que é o Teoria dos Princípios, de Humberto Ávila. E ele vai dizer que, olha, eu tenho normas em 2 níveis. Primeiro grau, segundo grau. Tenho normas de primeiro grau, que são princípios e regras, e eu tenho normas de segundo grau, que são postulados. Hermenêuticos, me dizem como interpretar, ou aplicativos, me dizem como aplicar. Proporcionalidade, razoabilidade, coerência, que é uma outra palavra que aparece no CPC lá nos precedentes. Não vou me arriscar a dizer o artigo, mas eu acho que é o 926. Tá? Enfim. Então, norma não é mais só igual a regra. Norma não é mais simplesmente fazer uma subsunção do geral para o particular e daí tirar um efeito jurídico. Não que isso não ocorra, isso ainda ocorre. Mas não ocorre só isso. Então nós temos princípios, regras e postulados. Então, moral da história, ficou mais complexo trabalhar com o direito. Mais complexo de que ponto de vista? De que nós precisamos argumentar mais para chegar a soluções jurídicas. Não é só uma norma que está lá prontinha, que desce do céu dos conceitos e aplica para o caso. Não. Existem várias possibilidades normativas para reger o mesmo caso. Aí eu tenho que saber como é que eu vou resolver essas coisas. Então, o segundo ponto é, eu tenho que aplicar princípios, regras e postulados por vezes. Isso pode surgir no caso concreto. E o juiz pode ser chamado a decidir sobre isso, os advogados podem ser chamados a falar sobre isso e eu tenho que saber como é que eu vou resolver essas coisas. Que é o segundo problema. E o terceiro, a terceira mudança que nós tivemos, daquela tríplice mudança que eu mencionei no início da minha exposição,
que diz respeito à técnica legislativa. E aí, acho que todos estamos familiarizados com algo que entrou para valer no discurso jurídico brasileiro. Se a gente for comparar o Código Civil de 1916 com a Constituição de 88 e com o Código Civil de 2002, a gente vai perceber, uma das coisas que a gente vai perceber com muita clareza é que a linguagem do legislador mudou. A maneira como o legislador se expressa mudou. Não é só uma questão de saber que a solução era X e agora a solução é X mais 2. Não. Isso é um problema que a gente lê e percebe claramente. O problema é ver que a maneira como eu disciplino as coisas mudou. E basicamente por quê? Porque se antes nós alçávamos mão daquilo que a gente chama de redação de um texto a partir da técnica casuística. O que é a técnica casuística? É quando, para um caso específico, eu redijo uma norma específica, uma proposição normativa específica. E aquela proposição normativa é lá para contratos de compra e venda, é lá para o mandato, é lá para as obrigações próprio ter rem. E assim eu vou setorizando com regras específicas para cada um desses casos. E eu tento usar uma linguagem o mais precisa possível. Para quê? Para que as pessoas não tenham dúvida, né? Para que a gente consiga chegar a um significado da maneira menos traumática possível, mais rápida possível. Muito bem. O que o pessoal começou a perceber ao longo do século XX? Que esse tipo de legislação, embora tivesse seus méritos de talvez diminuir os desacordos interpretativos a respeito de como eu devo solucionar um caso, ao mesmo tempo era um tipo de técnica legislativa que, em primeiro lugar, envelhecia muito rápido e, em segundo lugar, deixava um bom pedaço de chão a descoberto. Por quê? Porque as coisas começavam a evoluir, eu tinha só uma legislação sobre esse caso específico, que poderia, analogicamente, também valer para o caso X, Y ou Z. Mas como eu estava redigido especificamente para o caso A, não ia. O que se começou a fazer? Ao lado da técnica legislativa casuística, nós começamos a empregar a chamada técnica legislativa aberta. E a técnica legislativa aberta, ela conta basicamente com dois tipos normativos. Os chamados conceitos jurídicos indeterminados e as chamadas cláusulas gerais, que também aparecem lá na redação do parágrafo 1º do artigo, que eu não sei qual é. Mas tá lá, né? Quando o juiz vai concretizar termos vagos, né? A gente vai ver que termo vago está no coração dos conceitos jurídicos indeterminados e está lá no coração das cláusulas abertas. O que é um conceito jurídico indeterminado e o que é uma cláusula aberta? Vamos diferenciar essas duas coisas. As duas coisas aparecem no parágrafo 1º sobre a fundamentação. Basicamente é o seguinte: quando eu estou trabalhando no plano do conceito jurídico indeterminado, das normas tipo conceito jurídico indeterminado, eu basicamente tenho, se eu for lembrar da estrutura da norma jurídica, um suporte fático e uma consequência jurídica. No suporte fático, eu tenho um termo vago. Porém, o legislador prevê ao lado desse termo vago uma consequência jurídica. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo de processo civil. O recurso extraordinário depende da demonstração de repercussão geral para ser admitido. É mais ou menos isso que está dito lá na Constituição, é mais ou menos isso que está dito no Código atual, é mais ou menos isso que está dito lá no Código novo. Vejam bem, o legislador não me diz desde logo o que é repercussão geral. E mesmo quando ele tenta definir repercussão geral, importância econômica, social, etc., da matéria, e que atinja várias pessoas, ultrapasse o interesse das pessoas que estão litigando no caso concreto, ele ainda assim me dá apenas aproximações a respeito do que é repercussão geral. Isso é um conceito de juízo determinado. Suporte fático, termo vago, que eu tenho que concretizar. Uma vez concretizado este termo indeterminado, eu chego na consequência jurídica. Admito ou não admito o recurso extraordinário. Muito bem. É uma maneira de redigir a legislação e uma maneira de trabalhar com o direito.
Muito bem. Ao lado dos conceitos jurídicos determinados, eu tenho as chamadas cláusulas gerais. E as cláusulas gerais, elas são ainda mais indeterminadas. Elas são ainda mais indeterminadas. Por que elas são ainda mais determinadas? Porque elas têm lá no seu suporte fático um termo vago e o legislador não prevê consequências jurídicas que se seguem ao termo vago. Exemplo clássico, o contrato ou a propriedade atenderá à sua função social. Não sei o que é a função social do contrato. Mas eu sei que o contrato deve atender, que a propriedade deve atender. Os contratantes devem guardar no começo, no meio e no fim, antes e depois, boa-fé no tráfego jurídico, no tráfego negocial. Devem guardar boa-fé. Muito bem. Eu não sei o que é boa-fé como comportamento. O legislador não me disse o que é boa-fé como comportamento. A proibição do nemo potest venire contra factum próprio, comportamento contraditório, proibição do tucoc, deceptio doli, etc. Vários comportamentos que a gente reconhece como comportamentos de má-fé. Mas o legislador não disse nada disso. Ele só disse que a gente, quando está no tráfego jurídico, a gente deve o quê? Guardar boa-fé. E não me disse quais são as consequências jurídicas que se seguem à violação do comportamento de boa-fé. Então vejam, a maneira como eu trabalho com esse tipo de norma redigida a partir de técnica aberta, obviamente não pode ser a mesma maneira que eu trabalho quando eu digo que da apelação, da sentença cabe a apelação e a apelação tem que ser interposta em 15 dias. Que também é uma maneira que continua presente no nosso direito. Nós continuamos trabalhando com regras que têm essa característica, mas a gente também tem outras características. Bom, muito bem. Tudo isso é o contexto. Então, se eu tivesse que resumir essa primeira parte da minha exposição aqui, eu diria: a fundamentação da sentença mudou no novo código, o contraditório mudou no novo código, e os precedentes apareceram no novo código, basicamente porque o direito sofreu uma tríplice mudança, no que tange à interpretação, no que tange à tipologia normativa e no que tange à técnica legislativa. Essas três mudanças impactaram a maneira como eu compreendo, como eu trabalho com o direito. Muito bem. Que mudança foi essa? Bom, primeiro lugar, vamos começar pelo contraditório, porque antes o contraditório não tinha a ver com a fundamentação, mas hoje o contraditório tem a ver com a fundamentação. Essa é uma questão interessante que está textualmente posta no artigo que trata dos fundamentos essenciais da sentença. Está textualmente posta. Como é que a gente trabalhou durante muito tempo o que era o contraditório? Isso também foi mudado no novo código, não por acaso. A gente imaginava basicamente o seguinte, que o contraditório era entre as partes. Contraditório é bilateralidade do processo, bilateralidade da instância, bilateralidade oitiva, audiatur et altera pars, ouçam-se as duas partes. Ou seja, o contraditório é isso. E o contraditório incide basicamente, nessa visão, sobre os fatos e sobre as provas. Por quê? Porque do direito conhece o juiz. Iura novit curia. Um brocardo bastante antigo. Então, do direito conhece o juiz. Então, o contraditório tem a ver com fatos e com prova. Tanto é que um outro brocardo antigo diz da mihi factum, dado tibi ius. Ou seja, me dê os fatos. Quem é que dá os fatos? As partes. As partes têm um domínio sobre os fatos, que o juiz devolve o direito. Porque o juiz tem o domínio sobre o direito. Essas seriam as duas ideias que estão por debaixo desses dois velhos brocardos. Vejam, quando a gente pensava que o contraditório não tinha nada a ver com as normas, era porque a gente imaginava que a norma já era totalmente pré-existente ao processo. Ou seja, o que quer que eu argumente, o que quer que eu alegue, a norma não vai mudar. A norma é imutável, porque o legislador pôs a norma. Não fui eu que pus a norma, foi o legislador que pôs a norma. Então, a atividade do juiz, que é meramente declaratória da norma, não altera a norma.
Os argumentos dos advogados não alteram as normas, porque tudo é pré-existente à interpretação. A interpretação tem por objeto norma, não tem por resultado a norma. Bom, então faz sentido que o contraditório seja entre as partes e que o juiz não tenha nada a ver com isso. E que o contraditório seja só sobre os fatos e sobre a prova. Qual é a resposta, ou qual é a ressonância, porque está tudo interligado, qual é a resposta, ou qual é a ressonância dessa maneira de ver o contraditório no plano da fundamentação das decisões? A resposta e a ressonância dessa maneira de ver o contraditório no plano da fundamentação das decisões é muito claro. O juiz não está obrigado a responder todos os argumentos levantados pelas partes. Considera-se fundamentada a decisão quando o juiz logra expor o raciocínio que o levou à decisão, ao dispositivo. Vejam, contraditório não é sobre normas, porque as normas são sempre prévias, e a fundamentação da decisão não guarda nenhum tipo de relação com a atividade das partes. Não guarda nenhum tipo de relação com a atividade das partes. Ou seja, motivar é simplesmente expor o caminho, o iter do raciocínio que eu fiz para chegar à decisão, que eu fiz para chegar ao dispositivo. Bom, durante muito tempo se decidiu, ainda hoje se decide assim. E durante muito tempo a doutrina disse que era isso aí mesmo. Mas veja, não é assim. Mas eu só entendo que não é assim porque eu mudo a base, porque eu mudo o ponto de partida. Como é que eu mudo o ponto de partida? Percebendo que a norma não é objeto, mas que a norma é resultado da interpretação. Então eu vou perceber que os advogados podem interpretar de tal modo os textos que dão lugar a normas diferentes. Que podem existir particularidades de um caso que não existem em outro caso. E eu posso também entender que o juiz pode fazer escolhas no momento em que ele decide. Vejam, interpretar não é só declarar uma norma pré-existente. Interpretar hoje significa identificar sentidos possíveis, valorar esses sentidos do ponto de vista da argumentação e decidir por um sentido. Ou seja, então, quando eu interpreto, eu agrego algo ao mundo jurídico. Não é mais uma mera declaração. Bom, se isso é verdade, então eu percebo que a norma é um empreendimento de colaboração do legislador com o juiz. Porque a norma não existe antes da interpretação. Então eu, parte, tenho que ter direito de me pronunciar sobre o quê? Não só sobre os fatos e a prova, mas eu também tenho que ter direito de me pronunciar sobre os significados que podem ser atribuídos aos textos. Porque senão fica meio caminho. Eu tenho que ter a possibilidade de me pronunciar também sobre os significados que podem ser adscritos aos textos. E aí vejam, quando eu parto desse pressuposto, eu vejo que o contraditório não é só tra le parti, não é só entre as partes. O contraditório também tem por destinatário o juiz. E por isso que a doutrina diz, e o código diz junto, que o contraditório se estabelece sobre fatos, provas e sobre o direito. O artigo 9º é claríssimo a respeito disso. O artigo 10º é claríssimo a respeito disso. O contraditório também é sobre o direito porque o juiz é destinatário do contraditório. E o direito ao contraditório não é só o direito de ser informado e de reagir. Mas o direito ao contraditório é o direito de ser informado, de reagir, e aí vem o ponto central. E influir sobre o convencimento do juiz. Influir sobre o convencimento do juiz. Se alguém me perguntar qual é a nota do contraditório no novo Código de Processo Civil, eu vou dizer sem titubear. A nota é direito ao contraditório como direito de influência. Direito de influir. Como eu sei que os juízes fazem escolhas interpretativas, então eu tenho que poder influir nessas escolhas. Ele pode dizer, não, isso que está dizendo é uma bobagem, deixa para lá.
mas eu tenho que ter o direito de dizer, e tenho o direito de ser ouvido, e tenho o direito de ser considerado. E aí vem o ponto. Como é que eu vou saber que eu influí ou não? Fundamentação. Por isso que o novo código diz textualmente que não se considera fundamentada. Não se considera fundamentada uma decisão quando o juiz não examina os argumentos arguidos pelas partes em prol de uma dada solução. Ou seja, direito ao contraditório como direito de influência e dever de fundamentação como dever de debate. Essa é a dobradinha. Contraditório, direito de influência. Fundamentação, dever de debate. Então não se considera fundamentada uma decisão se eu arguo A e o juiz diz não X. Não, para aí. Pode ser até não A, mas me diz não A. Vejam, e esse é um dos pontos centrais em que há um déficit enorme na prática jurídica brasileira. Claro que a gente sabe que tem muito processo, que tem muito trabalho, enfim, todo mundo sabe disso. Mas vejam bem, o jeito de ser ouvido é civilidade. Então vejam, é claro, e aí vem um ponto, que esse dispositivo não quer dizer que todo e qualquer argumento deve ser respondido. O cara vai lá e escreve uma petição de 40 páginas e quer que o juiz vá lá e diga parágrafo por parágrafo que está errado. Não é isso. A gente vai ver que o dispositivo, esse parágrafo primeiro desse dispositivo sobre a fundamentação, ele vai dizer que o juiz tem o dever de enfrentar todos os argumentos relevantes. O que são argumentos relevantes? São os argumentos que por si só podem determinar procedência ou improcedência do pedido, provimento ou desprovimento do recurso. Bom, já melhora. Vejam, existe dever de enfrentar os fundamentos? Existe. Todos? Não. Mas os relevantes, sim. Por que isso, pessoal? Vejam, para a gente entender por que isso aconteceu, a gente só consegue entender quando a gente parte da ideia de que existe equivocidade da linguagem e que a interpretação ela é a descritiva de sentido. Senão a gente não entende o porquê. Primeiro ponto, portanto, não se considera fundamentada uma decisão se não há diálogo efetivo entre autor, juiz e réu. Contraditório como o dever de diálogo, fundamentação analítica como a resposta que é esperada pelas partes diante de um caso concreto específico. Muito bem. Segundo ponto. Eu trabalhei num caso muito engraçado. Eu já vi que eu estou estourando meus 45 minutos e nem abri para pergunta ainda, né? Mas eu vou ser rápido agora. Um caso muito engraçado é o seguinte. Foi um caso bastante conhecido. Que tem a ver com o segundo problema da não fundamentação das decisões. Trabalhei num caso em que uma determinada emissora de televisão, a maior do país, alegou hipossuficiência e ausência de boa-fé. Ausência de boa-fé. Porque uma outra parte não quis renegociar o contrato nos termos em que ela queria. E bem, troço que não tem sentido nenhum. É muito comum, hoje, nós pegarmos decisões ou manifestações processuais de advogados em que a gente começa lá com a dignidade da pessoa humana. Pô, mas da dignidade da pessoa humana até a solução do caso concreto, tem muitos elos na cadeia. Tem muitos elos na cadeia. Só que a gente começa lá do primeiro elo da cadeia. A gente começa, bom, era uma vez Adão. Pô, mas para aí. Vamos ficar mais pertinho do caso, né? E esse foi um problema, especificamente, que nós começamos a enfrentar no Brasil quando se proliferaram os termos vagos. Ou, em outras palavras, quando se proliferaram as cláusulas gerais e os conceitos determinados na legislação. Qualquer coisa é função social da propriedade, qualquer coisa é função social do contrato, qualquer coisa é da pessoa humana, qualquer coisa é boa-fé. Não, calma. Isso se proliferou de tal sorte, enfim, o Brasil é muito grande, né, que os próprios tribunais de cúpula começaram a ter que controlar o significado desses termos. Tal era a absoluta dissonância com que esses termos eram concretizados nos mais diversos rincões do nosso país. O que o novo código diz?
O novo código diz o seguinte: não se considera fundamentada uma decisão toda vez que o juiz empregar um termo vago e não dizer exatamente o que significa o termo vago, 1, e qual é a sua pertinência para o caso concreto, 2. Vejam, não é muita coisa. É dizer o que significa boa-fé e por que, com aquele significado, a boa-fé dá a solução X, Y ou Z para o caso concreto. Não simplesmente invocar, em nome da boa-fé, em nome não sei do que, em nome da dignidade, etc, etc, etc. Muito bem. Então, o novo código diz textualmente, é uma resposta a essa mudança. A resposta é, podemos usar cláusulas abertas, podemos usar conceitos determinados? Podemos, porque é do dia a dia, está na legislação, a gente tem que utilizar isso. Como é que eu vou trabalhar com o direito se eu não posso empregar os termos que o legislador usa? Não tem sentido. Eu, obviamente, devo poder utilizar esses termos, mas eu devo fazê-lo dizendo exatamente o que eu quero significar com o termo e qual é a pertinência do significado que eu outorgo ao termo para a solução do caso concreto. Ponto. E a terceira mudança, que é importante em termos de fundamentação das decisões e que tem a ver com o problema normativo, diz respeito à aplicação dos princípios em juízo. A aplicação dos princípios em juízo. Claro que aqui eu teria que fazer um debate sobre o que significa princípio. Eu vou me abster desse debate e vou dizer simplesmente que eu parto do princípio, de que princípio é uma norma que impõe um estado de coisas que deve ser alcançado, em maior ou menor medida. Então, o princípio da segurança jurídica impõe um estado de coisas de protetividade, de cognoscibilidade do direito, de estabilidade do direito, de confiança legítima, enfim. Veja, eu posso concretizar mais ou menos, eu posso ter um direito mais ou menos seguro, mais ou menos confiável, mais ou menos conhecível. Aqui tem um núcleo duro mínimo que eu não posso abrir mão. Mas enfim, existem vários graus em que eu posso me aproximar disso. Existem vários graus. Como é que eu aplico princípios com o direito? Posso usar, se eu, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenha duas finalidades que eu devo promover ao mesmo tempo e que existe uma relação entre essas duas finalidades de meio e fim. Meio e fim. Então, uma das maneiras pelas quais a doutrina, a jurisprudência, costuma resolver conflitos normativos quando eu tenho duas finalidades concorrentes em que uma é meio para a promoção da outra, é o postulado da proporcionalidade, que tem lá uma maneira, tem uma fórmula pela qual eu devo argumentar para chegar à conclusão se algo é ou não é proporcional. Nós precisamos se é adequado, se é necessário, se é proporcional em sentido estrito. Razoabilidade. Essa norma não é razoável. Bom, mas o que significa razoabilidade? Poderia dizer, razoabilidade pode significar equidade, pode significar o quê? A finalidade normativa deve estar presente para que eu possa aplicar a norma ao caso. Não pode desmentir a finalidade normativa. Se desmente é porque a norma geral ela não é apropriada para a solução do caso concreto. Vou dar um exemplo do dia a dia também. Tem uma regra lá no CPC que diz que eu não posso antecipar a tutela quando houver a possibilidade, houver irreversibilidade do provimento. No antigo artigo 273, parágrafo 3º, que todos nós conhecemos, e que é solenemente violada todos os dias. E está certo, só que tinha um jeito para fazer. Sempre tem um jeito para fazer. Tinha que mostrar que, no caso, essa norma disse mais do que deveria, e ela importaria em negação da tutela, se fosse aplicada. Então vejam, como é que eu faço para aplicar princípios, aplicar regras? Eu devo, em primeiro lugar, identificar quais são as finalidades que estão em jogo, identificar o que a regra determina e mostrar qual é o instrumento, qual é a ferramenta que eu estou utilizando para aplicar e para interpretar essas normas, esses princípios, essas regras, etc, etc, etc. E aí que entra o problema da ponderação. Seria que o código tivesse, melhor, na minha opinião, tivesse falado em proporcionalidade. Mas falou em ponderação. No artigo 7º ele fala em proporcionalidade e fala em razoabilidade. Mas enfim, isso não é importante agora, esse debate teórico. O importante agora é perceber que,
em função do advento dos princípios, das regras e dos postulados, nós temos um modo argumentativo de trabalhar na fundamentação da sentença. Em que eu não posso simplesmente dizer que o princípio X resolve o caso, sem dizer qual é o princípio, o que significa o princípio e qual é a contribuição que ele dá para o caso concreto. Em outras palavras, eu poderia resumir, para também já encerrar a minha participação aqui agora, antes das perguntas, eu poderia resumir a passagem do dever de fundamentação das sentenças do Código Buzaide para o novo Código, lembrando um clássico título de um livro do Savigny, enfim, como a gente fala em português, Savigny, da vocação do nosso tempo para a ciência do direito e para a legislação. Ele escreveu isso lá no século XIX. Ele imaginava que a vocação e a vocação daquele tempo mesmo era para o abstrato. Resolver organicamente o direito que se projetava na legislação e na ciência do direito, os professores como artífices centrais da ordem jurídica, pensamento abstrato. No início do século XXI, saiu um ensaio de um professor italiano bastante conhecido chamado Nicola Picardi, que, em clássica alusão a esse livro desse professor alemão, diz a vocação do nosso tempo para a jurisdição. Ou seja, a vocação do nosso tempo para pensar concretamente as coisas. Ou seja, perceber que eu não tenho norma antes da interpretação, que a interpretação ela é um momento de reconstrução dinâmica normativa, e que, portanto, eu tenho que adequar todas aquelas maneiras, aquelas posturas, aquelas regras que eu tinha de proceder para atender à necessidade de ter um processo civil mais amparado, fundamentalmente, por uma ideia de segurança. Segurança normativa e segurança de realização dos direitos. Acho que basicamente isso. Eu fico à disposição para a gente conversar sobre algum tema específico. Obrigado pela atenção de vocês.